Bom, então, Guto, aqui é o João que estava trocando mensagem com você. É um prazer estar aqui com você. Pode ser que a reunião acabe, só que daí eu já vou te mandar outra na hora, beleza? Tá bom. Tá, Tá, então partiu. então tá bom. Minha primeira pergunta é assim: de acordo com o que a gente vive hoje, a gente tem uma extrema desigualdade entre as classes sociais. E então, como você acha que é possível manter uma igualdade entre tudo, entre todos e todos? Cara, acho que igualdade a gente nunca vai ter em lugar nenhum do mundo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas sendo diferentes, elas vão fazer essas coisas diferentes. Se você der R$ 1 para cada humano, tipo, um cara vai gastar, sei lá, ele vai investir na bolsa, o outro cara vai comprar bala. Então, tipo, no dia seguinte já tem uma desigualdade, sabe? Mas o que você pode fazer aí é fazer com que essa desigualdade seja cada vez menos por conta de coisas externas, ou seja, sei lá, às vezes, muitas vezes a desigualdade, no caso do Brasil, uma parte gigantesca da desigualdade é causada pelo Estado, por exemplo. Então, o Estado tem que parar de causar desigualdade e deixar cada vez mais as pessoas ali terem a liberdade, inclusive, de errar, inclusive de fracassar, inclusive de se endividar, inclusive de falir, inclusive de ter uma vida ruim, mas a vida que elas escolheram. Várias vezes, por exemplo, o cara ele é muito pobre por conta de políticas públicas, ou ele é muito rico também por políticas públicas, não por, não gosto da palavra meritocracia, mas não por algo que ele fez, mas por algo que o Estado fez. Então, igualdade absoluta a gente nunca vai ter. A gente vai ter, claro, uma desigualdade, que não necessariamente é uma desigualdade que as pessoas querem, ou que as ideologias defendem, mas que é inerente ao ser humano. O ser humano ele é um só, é um indivíduo tomando as suas próprias decisões ali. Então, igualdade sempre vai ter. A questão é como o Estado vai lidar com essa desigualdade, como a economia vai lidar com essa desigualdade e também se essa desigualdade é causada por políticas públicas ruins. Se sim, se essa desigualdade é causada por políticas públicas ruins, como é o caso do Brasil, aí basta fazer políticas públicas para melhorar. Sim, não adianta ter a melhor economia do mundo e não ter um bom administrador nessa economia, né? Sim, é isso aí. Então, tá, a minha próxima pergunta. Então, o nazismo, ele foi um movimento ditador, né? E o nazismo, era o movimento nazista socialista, né? Se não me engane. E o nazismo foi uma ditadura de esquerda? Cara, eu acho que quando a gente coloca esse termo de esquerda ou não, a gente vai ter que denominar aí o que é esquerda e o que é direita, né? Para não ficar uma resposta boba, né, da minha parte. Por exemplo, o que é o liberalismo e parte do que é o conservadorismo? Eles são duas coisas, assim, basicamente. Democracia e capitalismo. Capitalismo de livre mercado, né? Democracia e capitalismo de livre mercado. Se você não tem isso, você não é uma sociedade liberal. E aí, às vezes, você pode ter esses dois, e aí falta, sei lá, você tem democracia, você tem capitalismo e você não tem, sei lá, liberdade de imprensa. Você não tem um código penal que defenda mais o povo do que o Estado, sabe? Você não tem ali os poderes bem definidos e bem delimitados, ali com uma harmonia e com uma boa divisão. Então, você não é liberal. O nazismo ele não tinha absolutamente nada do que é uma sociedade liberal. Ele não tinha democracia, era uma ditadura, ele não tinha livre mercado, era um capitalismo ali bem de Estado, ele não tinha direitos humanos, pô, é o nazismo, ele não tinha liberdade de imprensa. Opa, alguém me ligou aí, vocês estão me vendo? Deixa eu ver quem me ligou. Estamos te Mas ele não vendo, sim. tinha. Oi? Estamos te vendo, sim, estamos te vendo. Tá. Ele não tinha liberdade de imprensa, ele não tinha, como eu disse, direitos humanos, como bom nazista que era. Então, tipo, eu não consigo entender. É de direita, ele é de direita aonde? Tipo, o que ele tem de conservador? Ele nasce de uma revolução, de um golpe ali de Estado, ali quando toca fogo ali no parlamento alemão. Então, não tem nada de liberal e não tem nada de conservador. Aí, se o nazismo é de esquerda ou não, aí já fica por outro parâmetro. Mas de direita, com certeza não é. Não é liberal, não é conservadorismo, que direita é? É anarcocapitalista, o nazismo agora também, sabe? Então, não consigo ver. Agora, você tem vários pontos aí do nazismo que não necessariamente eles são comunistas. Vale lembrar que o nazismo perseguia comunistas também, e perseguia liberais também. Assim como o fascismo também. O fascismo tem várias características. Então, acho que o nazifascismo ele está mais para a esquerda, só que não necessariamente socialista ou comunista, mas algo assim de extrema esquerda, que é um extremo coletivismo ali, que é onde dorme também o fascismo ali, sabe? Uma coisa extremamente racial, ou seja, logo extremamente coletivista, uma coisa muito de povo, assim, então, obviamente, populista, nacionalista, e também com viés ali de muitos sindicatos fortes,
assim como o fascismo, e também uma economia bem de Estado, assim, uma economia que não chega a ser socialista, uma economia não é uma economia planificada, mas também não é uma economia que acha que o livre mercado deve ser o motor dela. Certo. Também concordo, porque nós não temos viés de direita extrema. Então, o que o pessoal geralmente fala é defendendo, mas não, o nazismo foi um movimento de direita extrema, mas não foi, velho, não tem como. Como que tem qualquer ditadura, na verdade, não vai ser nem esquerda nem direita. Vai ter os viés da esquerda ou da direita, mas concordamos que não tinha nada da direita, porque não tinha ideias conservadoras nem liberais. Mas, então, a minha próxima pergunta é... Então, uma pergunta bem polêmica, né? Então, nós temos, no Brasil, a legalização das drogas é uma coisa bem complicada, porque nós temos muito tráfico. A legalização ajudaria a diminuir o tráfico, mas temos o problema que as pessoas sairiam, o povo brasileiro tem muitas partes que são desrespeitosas, que sairiam fumando na rua, entendeu? Dando exemplos para outros. Você tipo, querendo comparar com o Canadá, só que o Canadá vai ter, olha a população dele, querendo comparar com o Brasil. Eu defendo a legalização principalmente da maconha. Acho que é uma droga que faz muito mal. Eu não gosto, assim, nunca usei, não gosto. Se alguém tá usando perto de mim, também não gosto de chegar, não gosto de cheiro, não gosto de nada. Mas, tipo, é aquilo, a maconha faz muito mal, só que a proibição da maconha faz pior ainda, né? As outras drogas, em meu ponto, é nem sobre direito individual, né? Nem se as pessoas têm direito ou não, as pessoas têm direito de tudo, mas, enfim, elas vivem em sociedade, e aí você tem que ter ali a sua liberdade, ela não pode definir a liberdade alheia. Então, eu não defendo todas as drogas, porque eu acho que, por exemplo, a legalização do crack, da cocaína, sabe, de outras drogas pesadas, não foi testada em lugar... da heroína não foi testada em nenhum lugar, assim, para você ver se deu certo ou não. A da cannabis, né, da maconha ali, já foi, acho que tem resultados positivos ali. E, então, meu ponto principal é que a maconha faz muito mal, só que a proibição dela faz pior ainda. Você vai causar ali uma guerra às drogas, em que você mata muitas pessoas inocentes, você mata muitas pessoas que o crime dela foi cometer um crime, logo a pena deveria ser a cadeia. Você acaba prendendo muitas pessoas e um número tão excessivo que o judiciário não consegue julgar a tempo. Então, muitas pessoas dessas são presas, podem ser que sejam inocentes, porque não teve um julgamento ainda. 70% das pessoas presas no Brasil não tem julgamento e quase metade ali das prisões ali são por tráfico de drogas. E aí você tem, do outro lado, uma mortalidade policial cada vez maior. É uma guerra em que morrem os supostos bandidos, inocentes ou não, digamos que não seja inocente, mas eles morrem. Eu acho que a pena de todos os crimes é cadeia, e você morre ali os policiais. Os caras estão tentando defender a lei em um número extremamente excessivo, que seria muito menor com a descriminalização da maconha. Fora a dificuldade das carreiras policiais ficar ainda pior, e aí você vai causando ali problemas até de saúde mental dos policiais, mortalidade dos policiais, até por depressão e por suicídio. Então, acho que a guerra às drogas não é tipo, se maconha é cheirosa ou fedida. É se você quer que os policiais continuam morrendo, se você quer que, o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Tipo, meio que não cabe mais gente na cadeia. Não vai dar, galera. Então, chega uma hora que não vai mais caber. Já não cabe, o superlotamento do Brasil já é muito brutal. Daí você pode fazer, então tem que construir mais cadeia. Ok, constrói lá, mas tipo, a solução é isso, a gente vai empilhar as pessoas. Tem índices que diz que o Brasil deve chegar a tipo, 5 milhões de pessoas daqui 15, 20 anos presas. Tipo, 5 milhões de pessoas na cadeia por causa de um cigarro, tipo, é isso? Fica uma coisa bizarra. Então, daí tem outros pontos, né, que eu não gosto tanto desse, assim, que é uma questão mais utilitária, já vai fomentar a economia. Isso aí pouco importa. Acho que poderia até causar déficit à economia. A questão é que acho que não consigo me entender por que proibir a maconha, sabe? Mas, sim, as pessoas deveriam ter também muito mais por motivos medicinais. A maconha tem tantos, mas tantos motivos medicinais, ajuda em tantas coisas que tem que ser obrigado até a legalizar para uso medicinal. Acho que a primeira coisa é o uso medicinal, obrigatoriamente, porque é muita coisa. Eu estava vendo um vídeo esses dias que é muita coisa que o cannabis ajuda. Também com a coca, né? A folha da coca ajuda. Não sei se é o cannabis ou a coca que ajuda no Alzheimer, no autismo.
É Mas pô, muita coisa. a legalização para uso medicinal é até mais é bizarro você não ter. Bizarro Tipo, não ter, é bizarro a não maioria ter. das democracias do mundo já legalizaram. Tipo, mano, vários estados dos Então, Estados Unidos, que é a federação, o Chile, Israel, tipo, a Alemanha, vários outros países, né? E os países que não legalizaram, tipo, sei lá, Venezuela, etc, etc. Então, o Brasil vai ficando na rabeira ali do mundo, né? Dos países atrasados por, às vezes, um preconceito bobo e políticas públicas mal formuladas. tá, então, assim, a minha próxima pergunta é que, assim, no Brasil, a gente está fundado, né? A economia não está rodando e tudo, porque a gente está também no meio de uma pandemia. Mas, por causa da pandemia, você acha que é possível manter um lockdown no Brasil, nessa situação que a gente está agora? Eu acho que o lockdown é uma coisa que aconteceu em poucos países, em poucos lugares, né? No Brasil, rolou lockdown, acho que de uma semana em Araraquara, no estado de São Paulo. Fora de lá, não teve lockdown em nenhum momento. Você teve, foi lá, restrições de horário, restrições ali de comércio, restrições de circulação, coisas assim, mais nesse sentido, que aí teve em todos os lugares do mundo, né? Em lugares mais evoluídos que o Brasil e em lugares menos evoluídos. Você teve ali restrições ali, por exemplo, na Argentina, até mais vigorosas. Lembrando que a Argentina, o PIB da Argentina é menor que o PIB de São Paulo. E você também teve restrições nos Estados Unidos da América, que é uma das nações mais ricas do mundo, na China também. Então, acho que não tem muito essa de, em tal lugar não pode. A questão é que o que eu defendia na época, no comecinho, um lockdown bem forte, tipo de Araraquara mesmo, de fechar tudo, mas muito forte e muito rápido. E, obviamente, ali um sistema de testagem em massa para as pessoas que, testei positivo, não sai, para quando você reabrir o lockdown, um investimento cada vez maior na pesquisa da vacina, né? Você não sabia Eu quando... concordo, você deixa um lockdown de 5 dias que o pessoal não nem sai de casa e aí pronto, já dá uma paralisada. Eventualmente era mais de 5 dias, talvez, sei lá, uns 2, 3 meses. A gente está falando de uma pandemia que daqui a pouco vai bater 2 anos, né? Então, daqui a pouco não, 2019, daqui a pouco vai bater 2 anos de pandemia. Tudo falando 3 meses, bem fechado, aí você consegue ali diminuir o leito, as pessoas que vão, sabe, vão acabar ali, vai continuar pegando, as pessoas vão continuar morrendo, as pessoas vão Exato, continuar... mas 3 meses vão continuar morrendo de fome também, né? Vai ter muito comerciante. Tipo, a única coisa que consegue manter mais ou menos é restaurante, mas você pega um comerciante do centrão, não vai conseguir, velho. O cara vai afundar, entendeu? Tem isso também, esse é o problema. Eu acho que, mas, por exemplo, a gente está falando de uma... é até ruim falar isso, mas é que, cara, a gente está falando de uma pandemia, talvez uma das pandemias mais graves aí da humanidade, uma das 15, 20 mais graves da humanidade. Então, você tem que tomar decisões, e na política tem muito isso, às vezes tem que tomar decisões bem ruins, que você tem que, por exemplo, né, saindo da política, então na medicina, até no Brasil, em alguns lugares, chegou um momento tão grave nos hospitais que você tinha que definir quem morre. Então, você vai ver, qual é a idade de fulano? Alguém vai morrer. Daí você tem que definir quem vai morrer, quem vai sobreviver, porque tem pouco leito, sabe? Então, às vezes, as decisões não é, fulano vai morrer de fome. Não é assim. Você pode fazer auxílios, você pode dar um jeito, é menos que ele vai ganhar. Mas é que, cara, não, meio que não dá para ele sair em dado momento, tipo, sabe? É ruim. E aí vem umas coisas tipo liberdade individual, acho que você não tem essa liberdade aí. A galera acaba exagerando aí, confundindo E os o conceitos problema de é que liberdade. o cara fala que vai sair, tudo bem ele sair isso aqui, você pega, assim, eu tô falando do meu conhecimento, eu não tô generalizando, mas a maioria das pessoas que você vai no centro não usam máscara direito, fica assim, entendeu? Não adianta os caras também querer reclamar e não usar, não fazer as seguranças básicas suficientes, pegar e depois morrer, sofrer, né? Usando aquela famosa máscara aqui no nariz, né? Fica complicado. Mas é aquilo, a sociedade não é essa coisa planificada em que as pessoas vão fazer tudo direitinho. Muitas pessoas vão acabar fazendo bobagens e essas bobagens, por serem sociedade, elas acabam recaindo em várias outras pessoas. Então tem muito disso aí, que acaba até tendo uma limitação aí da liberdade se ela for em sociedade, porque não existe liberdade plena. Sim. Então, eu gostei da sua resposta, mesmo não sendo 100% a favor, foi uma boa explicação, né? Mas, Porque o então, lance é que se você vê assim, é uma política pública testada, então você tem dados, você tem evidências que o lockdown funciona. Você pega alguns lugares que eles testaram o lockdown, assim, no começo, né? Não lockdown, um ano, não é isso, mas lockdown rápido, com testagem em massa, com auxílio
ali para a população, etc., uma coisa assim bem feita, bem agembrada, envolvendo todas as instituições, você consegue recuperar a economia e você acaba ali salvando mais vidas. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, pô, o PIB de São Paulo aumentou ano passado. E aqui é onde mais teve lockdown. O Bolsonaro ficou, eu não gosto do Dória, já falei várias vezes que não votaria nele mais uma vez. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, obviamente, a gestão da pandemia foi muito melhor que no âmbito nacional, ali com o Bolsonaro, ou que em lugares que você teve prefeitos ou governadores ali que apostaram mais em abrir um pouco mais as coisas e, sei lá, pessoas morrerem de fome. Porque a economia tá aumentando, aqui o emprego está aumentando e tem vacina, etc. Vai morrer muita gente, porque tem muita gente. Tanto que em maio desse ano a economia do Brasil aumentou. Mas aumentou ali na verdade, é um gatilho, né? Porque tinha subido. Porque quando você coloca. Se você tem uma queda, quando eu explico isso de um jeito fácil para vocês, se você tem uma queda ali, sei lá, de 10%, se a economia subiu 10%, e aí, no outro ano, se a economia cai 9%, ela vai cair 9% em relação aos 10%. Então, essa subida de 3% significa que a economia meio que caiu 7% se tivesse caído 10%, sabe? Então, é assim, a porcentagem é inclusão e ela é reincidente do ano passado. Então, eu cresci 1% baseado no ano passado, que eu caí, sei lá, 36%. Não é que cresceu 1% em relação ao outro ano que tinha caído. Não. Que ano passado caiu bastante, né? Pô, caiu 4% e sem pandemia tinha subido 1,1%. O famoso PIBinho lá, que o Bolsonaro até na época colocou carioca para explicar lá o humorista. Então, a economia do Brasil está um frangalho sem pandemia e com pandemia cai muito mais do que outros países. E agora subiu muito menos do que outros países, mesmo em comparação com aquilo. Então, já o PIB de São Paulo está crescendo há, sei lá, faz uns 15 anos. Então, o PIB está crescendo. Às vezes cresce mais, às vezes cresce menos. Esse ano cresceu um pouco menos, mas sempre está crescendo. Não significa que a economia do Brasil está piorando ou que os empregos de São Paulo estão fechando. Isso aí é balela. Então, esse lance de lockdown não é uma dicotomia entre saúde e vida, entre economia e saúde, economia e vida. É uma dicotomia entre boas políticas públicas e políticas públicas ruins. Políticas públicas que foram testadas em vários lugares e deram resultados, políticas públicas que foram testadas em alguns lugares e não deram resultados. Certo. Sim. É uma discussão difícil, né? Tá. Mas deu pra. Foi uma boa discussão, né? Entre você. Não foi uma discussão, mas uma conversa, né? Mas então, Guto, minha última pergunta aqui, para encerrar essa série, que eu gostei pra caramba, o feminismo, hoje em dia, ele é um movimento mortal, porque ano passado nós tivemos mais mortes em aborto do que em Covid. É um número meio absurdo, mais de 50 milhões de abortos. E então, não só do aborto, você é a favor do movimento feminista hoje em dia? O que você acha dele? Esse dado, 50 milhões de aborto, eu tô até um pouco assustado. Acho que era por aí. Mais de 50 milhões de abortos mesmo, é verdade. 55 milhões de abortos anuais, pô, caralho, velho, não sabia que isso eram tantos abortos. Eu sou contra o aborto, cara, eu acho que é aquilo, a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela, só que eu acho que uma criança não é o corpo dela, é o corpo da criança, e aí essa criança também tem o direito de fazer o que quiser com o seu próprio corpo, mesmo tendo, sei lá, a idade que tiver, ainda é uma vida, e eu sou contra alguém matar, tipo, aquela coisa meio Felipe Neto, né? Sou contra homicídio. Sim, sou contra, assim como sou contra o aborto, em qualquer nível ali, né? Talvez, sei lá, 3 meses, mas na real, eu só acho que eu sou contra todos os níveis, assim, não tem, eu sou contra o aborto, pronto, acabou, a não ser em dos casos que já tem aqui no Brasil, Eu também sou. Eu acho que, por exemplo, até me espanta essa discussão de aborto no Brasil, porque o aborto já é criminalizado aqui, sabe? É tipo discutir se o Brasil vai, sei lá, se a moeda do Brasil chama real. Não tem. E não tem não PL no Congresso em tramitação disso, sabe? Acho que aborto é uma coisa tipo, ok, beleza. Já é crime, vão tocar a vida e cuidar de problemas, sei lá, saneamento básico, economia. Porque já é criminalizado. É tipo discutir se você é a favor da criminalização do homicídio. Tipo, já é criminalizado. Mas, enfim, o que mais que era? A outra era feminismo. Feminismo. Cara, eu acho que é uma frase que eu sempre digo, né? Todas as qualidades que o feminismo diz defender são culpas do liberalismo. E todos os defeitos que o feminismo tem são culpa das feministas. Então, por exemplo, direito ao voto. Quem deu para as mulheres? Os liberais. Direito a trabalhar, direito a você poder ali divorciar do seu casamento, direito de você não tomar um tapa do seu marido. Foi o liberalismo que fez.
Tanto que nas sociedades liberais, isso, e não nas sociedades não liberais, isso não é adquirido. Por exemplo, na Rússia, até 5 anos atrás, os homens tinham direito de bater nas suas esposas. É uma sociedade extremamente iliberal, era a União Soviética até anteontem na história, né? Você pega, por exemplo, como as mulheres são tratadas no Oriente Médio, são populações iliberais. Se a mulher ela é pega traindo, ou às vezes várias, a gente sabe como é o telefone sem fio aqui no Brasil, às vezes ela nem foi traída, ela só, sei lá, o marido não gosta mais dela e ele inventa que ela traiu, sei lá, qualquer boato, a pena disso é você tomar pedrada ali, né? Aquele apedrejamento. Os gays, pô, na Rússia até hoje é crime ser gay. Você não pode ser gay, você não pode andar de mão dadas com um homem no meio da rua, que você pode ser preso, pode sofrer de castração química. Até hoje na Rússia. Na China, os cara, eu vi um vídeo que quando você é gay, os policiais da Rússia, eles começam a puxar você, de espancar, assim. Sim, você não pode ser gay na Rússia. Tipo, você nasceu gay, mano, você se fudeu. Desculpa a palavra, mas você vai se dar mal, porque você não pode ser gay. Não pode ser gay. E, pô, na China você não tem direitos humanos para nada, você tem campo de concentração para minorias religiosas. Então, as sociedades não liberais são elas que acabam não dando esses direitos que são óbvios ali, né? E aí, isso as qualidades do feminismo diz defender, que são culpas do liberalismo, não do feminismo. Agora, os defeitos do feminismo, que é, por exemplo, ficar tentando calar as mulheres de direita, aí é culpa das feministas mesmo. Os liberais deixam as mulheres de direita falar, até porque o liberalismo está ali no campo ali da direita, muitas vezes, né? Então, essa é a minha opinião sobre feminismo. Tipo, as qualidades que eles dizem defender são feitas por nós, liberais, conservadores, e os defeitos que eles têm, que elas têm, no caso, são culpa delas mesmo. Concordo. Plenamente. Ô Guto, já que você falou, ó, desculpa te interromper, mas já que você falou da China, então a China, nossa, a China é horrível, porque eles têm, que nem você disse, o campo de concentração para minorias religiosas, e eu fiquei sabendo que tudo bem na China hoje em dia. Eu fiquei sabendo que lá tem muitas guerras pequenas, né? Pequenas guerras. E eles escravizam os que estavam, não sei quem, escravizam a população e botam para trabalhar nas fábricas como escravo. Eu não sei se é verdade, mas... A China tem É que assim, não dá para saber se é verdade. É a China. Você não pode confiar em nada que vem da China. Não, acho que a China você consegue confiar, porque a China ela deixa ali... Não é que ela deixa, como ela faz esse capitalismo de Estado, então muitas empresas têm que ir para lá, logo muitas pessoas têm que trabalhar lá, muitas vezes, tipo, o cara brasileiro vai trabalhar na China. Eu conheço vários, por exemplo. Então, tipo, esse cara volta e fala. Então, não necessariamente a comunicação chinesa. As pessoas vêm e comunicam, diferente da Coreia do Norte, que você não pode entrar lá de jeito nenhum, então você não consegue saber o que acontece, porque ninguém vai lá. Na China, não, tem esse trânsito, então você sabe o que acontece na China, e, tipo, é aberto que a China é um inimigo dos direitos humanos. Tipo, o Trump era um dos grandes inimigos da China, entrou o Biden, que é inimigo do Trump, e o Biden já tá batendo na China. A China é um inimigo dos direitos humanos, tipo, além da guerra comercial que eles têm, pô, os Estados Unidos, em tese, era o país que mais defendia os direitos humanos. Hoje em dia, eu acho que não tanto. Mas ainda defende, claro, principalmente se a comparação for com a China. Mas a China, pô, tem trabalho escravo. A China não tem, pô, liberdade religiosa nenhuma, não tem liberdade de expressão. Você tem que usar, sabendo também que na China as crianças, as criancinhas são influenciadas como? Os chineses pegam vídeos de, tipo, batendo nos chineses, e aí eles mostram para as crianças falando, tipo, só os chineses são bons, o resto é tudo lixo, não presta. É tipo isso. Exato. Exato, é isso. A China é uma tragédia. É uma tragédia brutal. E lá é influenciado a muito trabalho. Tipo, quanto mais você trabalhar, melhor você vai ser na vida. Tipo, 12, 14, até 24 horas você trabalha lá. Eu acho que não é nenhuma influência. Eu acho que a China, como é um país muito pobre, né? Você acaba tendo que trabalhar cada vez mais cedo. É normal na humanidade, na real, isso, né? Então, eles vendem com isso, é uma influência. Não, aqui tem uma cultura de influenciar trabalho, a honra é tipo o Japão, por exemplo, a Coreia do Sul em alguns tempos. O Brasil não tem essa cultura, sabe? A gente nunca teve essa cultura de, tem que trabalhar desde cedo. Algumas famílias, sim, mas não chega a ser uma cultura nacional. Inclusive, um dos defeitos que a gente tem. Agora, a China não, as pessoas têm que trabalhar cedo porque o pai dela precisa comer. E ele já está trabalhando, a mãe também, e você tem que botar o seu filho para trabalhar muito cedo para você poder comer. As pessoas são muito pobres na China. As pessoas acham que, tipo, a China é um país rico. Não é. A China é um país rico no sentido de capitalismo de estados, de PIB. Se você vai ver, por exemplo, o PIB per capita, né? Ou seja, o dinheiro que cada pessoa tem individualmente ali, a média é muito baixa.
tipo, patamares de tipo, Vietnã, Bielorrússia, de países pobres. Não é, por exemplo, Estados Unidos, que o PIB per capita é ali parecido com o da Suíça, com a Dinamarca. O país é rico, só que as pessoas são ricas. A China não. A China tem, sei lá, meia dúzia de bilionários, mas as pessoas estão em níveis igual as pessoas do Vietnã, sabe? Tem muito isso. O Guto vai ter que iniciar outra que vai acabar aqui. Eu já Tá te bom. mando o link. Tá bom. Beleza, eu vou te mandar por direct, beleza, Guto? Ô, Tá bom. Andrei, para a gravação aí. Tá, partiu. Então, Guto, 500 mil mortes, muita gente tá por aí falando, Bolsonaro é genocida, tá acusando ele de genocida. Você acha que o Bolsonaro ele pode ser chamado de genocida? Genocida? Vocês podemos chamar ele de genocida? Cara, a gente vai entrar numa discussão semântica, né? Sendo que a discussão é política, né? Por exemplo, várias vezes você acusa alguém, não é que necessariamente você não acha que essa pessoa é, mas você está imputando a ele um crime político, não um crime semântico, assim, de linguagem, sabe? O dicionário diz que genocídio é tal coisa. Eu acho que o Bolsonaro ele foi leniente com, sei lá, quantas mortes. A gente pode, talvez dê para mensurar aí, se você for ver o retardo dele em vacinação, a demora dele em tratar a pandemia com a gravidade que hoje está claro que a pandemia tem, até para ele, acho que está claro isso, ele trocar diversos ministros da saúde que estavam fazendo bons trabalhos, e trabalhos, como eu disse, com políticas públicas testadas internacionalmente, o cara tentar mudar a bula da cloroquina, ficar investindo ali em remédios que não têm eficácia comprovada. Então, eu acho que o Bolsonaro ele é sim, leniente com milhares de mortes, centenas de milhares de mortes. Eu chuto ali metade das mortes que a gente teve, acho que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um presidente da República preocupado com as mortes, né? Ou com a pandemia ali, para ficar mais claro. E a CPI do Covid está deixando isso bem claro. É um cara que, tá deixando o governo roubar durante a pandemia. Estou dizendo que ele roubou para ele, mas no mínimo ele deixou o governo roubar, né? Pelas provas que já foram apresentadas pela pandemia. O cara ali que, ficou recusando vacina sem o menor motivo, senão um motivo político, que é, eu não vou comprar vacina porque é o Dória que está falando de vacinação. Quando o cara, era só ele ter falado da vacina, a gente vai entrar nesse campo da nojeira, que é fazer política com vidas, mas era só ele ter feito isso. Só porque ele não gostava do Dória. Só porque ele não gostava do Dória. Eu não vou comprar vacina porque senão o Dória vai faturar com isso. Então, por que você não tentou comprar vacina antes do Dória? Sabe? E aí você ia faturar com isso, sabe? Digamos que, você precisa ter esse incentivo político para fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, a CPI da Covid, o cara recusando 13 e-mails da Pfizer, recusando ofertas da Pfizer por valores muito menores do que estava lá, já com a aprovação da Anvisa, e agora, além disso, como se precisasse de alguma comprovação da Anvisa, indicando remédios que a Anvisa não tinha autorizado para tal. Então, chama de gripezinha, falou que não era coveiro, vai chorar até quando? Com aquela balela de, economia, as pessoas vão morrer de fome. Isso é papinho furado, sendo que ele já estava dando um auxílio, até no processo do auxílio, o Neymar conseguiu ganhar o auxílio, Luciano Hang, sabe? Tudo totalmente mal feito. Então, genocida ou não, se você quer usar a palavra genocida no uso semântico, talvez não. Ele não fez ali um morticínio, sabe? Não foi ele que matou. Mas, no mínimo, ele deixou morrer, sabe? Tá claro que ele deixou morrer e não fez nada para que isso fosse evitado. Daí ele vem com aquele papinho de, eu transferi verba para os estados. Primeiro, essa verba não é da União. A União não produz nada. Quem produz são os estados e os municípios. E, principalmente no caso de São Paulo, ele devolveu para São Paulo muito menos do que São Paulo pagou para a União. Então, e mesmo o que ele usou, a verba que ele deu, parece grande, assim, R$1 bilhão, sei lá, 7 bilhões de reais, parece grande para a gente, assim, que não lida com orçamento público. Só que, mano, 7 bilhões de reais para São Paulo é quanto São Paulo arrecada de imposto, sei lá, em 3 dias. Sabe? Não estou dizendo nem que foi 7 bilhões, nem que são 3 dias, mas, não é assim. A gente está falando de orçamentos de populações que são milhões de pessoas. São Paulo tem 45 milhões de pessoas no estado, né? Então, enfim, ele não, genocídio, se você usar o dicionário, é uma política de um estado que está matando as pessoas. O Bolsonaro, no mínimo, deixou elas morrerem. E aí vai de uma discussão se deixar morrer não é uma forma de matar. E, talvez não, talvez sim, mas enfim. Entendi. Sim, ótima resposta, porque eu tenho bastante dúvida se a gente pode chamar ele de genocida ou não, mas
Que ele Cara, ignorou, que pode, ele eu acho que ignorou pode, porque muitas. a gente não está usando uma discussão, não é língua portuguesa, é política. A gente está imputando alguém um crime político, sabe? Então, Sim. acho que você pode chamar alguém de comunista se o cara tá no PSB, sabe? Ah, não, mas ele nunca foi um ditador comunista. Tipo, não é assim que funciona. Você não precisa, sabe? Você não precisa ser o Stalin para falar, você é comunista. Mas eu É nunca, verdade. sabe? Não é assim que funciona. Como eu sou Entendi. comunista, eu nunca acabei com os meios de produção. Não é assim. O cara, ele defende comunismo, ele é comunista, ué. Então, não é Nossa, porque ótima resposta. não é porque a Manuela Dávila não é uma ditadora que ela não defende comunismo. Mas enfim, Tá? É exatamente isso. a minha próxima pergunta é uma pergunta bem interessante. Inclusive, a gente fez essa pergunta também na reunião com o Carlos Sampaio, deputado federal do PSDB. A gente perguntou isso para ele também. Você acha que a polícia federal, militar, em geral, uma polícia no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, focando bastante nos Estados Unidos e no Brasil, é uma polícia agressiva? Agressiva? Você acha que é? Eu acho que sim, porque eu acho que nós temos polícias mal treinadas. E se você tem polícias mal treinadas, eles vão acabar ficando com medo, eles vão ficando, sabe, em pânico, eles vão ser tomados por um sentimento de vingança, por exemplo, para ficar mais explícito o que eu estou dizendo. Por exemplo, digamos que você está numa perseguição policial, e aí você está perseguindo um bandido por meia hora, e nessa, pô, você quase bateu o seu carro, você poderia ter morrido, tal, tal, tal. Aí acaba a gasolina do bandido, você pega esse bandido. Se você é um policial bem treinado, você sabe que essa é uma situação que pode acontecer, então você não pode ser tomado por raiva de, agora eu te peguei. Então, você vai apenas falar, pô, estou cumprindo meu trabalho. Se você é um policial mal treinado, você vai ter problemas ali de natureza de saúde mental. Então, você vai achar que você, eu tô bravo, pô, quase bati, aí você vai querer, tipo, bater no cara depois que você pegou ele, sabe? É coisas que acontecem com polícias mal treinadas. Então, acho que ela é agressiva porque ela é mal treinada. Ela aí acaba sendo tomada por emoções que a população em geral também tem, só que a população em geral não é, sabe, não é policial. Então, se você é policial, você tem que ter algumas noções que as pessoas não têm. Então, por exemplo, vários desses excessos policiais, quando eles são, por exemplo, gravados, a população defende o cara, sabe? O policial, no caso, né? Tem gente que defende bandido, né? Mas defende o policial, fala, pô, é mesmo, tem que bater mesmo, sabe? Uma coisa assim, que ela dá a sensação que, tipo, pô, se eu encontro um cara que acabou de roubar um celular de uma velhinha, eu encontro esse cara, eu vou pegar o celular, eu vou ir pra velhinha e vou bater nele, sabe? Tipo, ele tem essa noção. Só que você é policial, você não pode fazer isso, sabe? Você não pode. É uma coisa até liberal conservadora. A polícia, todo mundo sabe ali, os cabos principalmente falam disso, que o Estado ele tem um monopólio da força. Então, a polícia, ela é, no frigir dos ovos, a ferramenta que o Estado tem para fazer valer esse monopólio da força. Então, por exemplo, pô, você cometeu um crime, quem vai te prender? A polícia. É a polícia que vai lá e vai te pegar. Se você não pagar imposto, os ANCAPs falam, você vai ser agredido. Quem vai te agredir? A polícia. Ela vai te pegar lá e vai te levar para a cadeia. Então, a polícia, ela é o instrumento do Estado. E o Estado não tem o direito, sendo liberal aqui, não, o Estado não tem o direito de bater em ninguém. O Estado não tem o direito de matar ninguém. O Estado não tem o direito, sabe? Então, se você é liberal, você acha que o Estado não tem direito de agredir outra pessoa. Mas a polícia pode? A polícia é o Estado, cara. Tipo, não faz sentido. Não faz o menor sentido. É por isso que, por exemplo, direitos humanos é uma coisa liberal, não esses direitos humanos que Maria do Rosário, etc., defende, mas direitos humanos na sua concepção óbvia, que é a população tem direitos, e principalmente os direitos de você ser respeitada pelo Estado. O que é isso? O que é ser respeitado pelo Estado? O que é o Estado ter limitação de poder? Liberalismo. Então, direitos humanos é uma coisa estritamente liberal e a polícia no Brasil, não sei ao redor do mundo, me parece nos Estados Unidos também, mas não sei, com essa realidade do meu país, principalmente aqui no estado da PM de São Paulo, são polícias muito agressivas, às vezes uma agressividade justificada, mas no mundo ideal era melhor não ter, era melhor que elas tivessem mais policiais, que esses policiais tivessem melhores equipamentos, que eles fossem melhor preparados. Dá para fazer isso? Talvez não, mas não significa que aí eu tenho que me acostumar com a mediocridade, mais do que isso, elogiar a mediocridade. Entendi, achei muito boa a sua resposta também, porque às vezes as pessoas me ofendem, me falam assim, você taxa os policiais de heróis, mas a polícia é super agressiva, tal. E eu falo, sim,
polícia do Brasil, principalmente, dos Estados Unidos também, é uma polícia agressiva porque é uma polícia mal treinada. Por isso que eu acho que o governo ele tinha que investir mais na polícia para treinar os policiais bem, para ficarem os policiais bem treinados, para na hora não acontecer essas porcarias aí que acontecem, né, que todo mundo sabe. Mas, enfim, minha próxima pergunta é o que você acha dessa decisão que, pelo menos, eu achei burra do STF de ter anulado as condenações do Lula e, pelo que eu vi agora, esses dias que saíram nas notícias, eles estão tentando anular também as provas dos crimes do Lula, porque poderia voltar o julgamento, tudo do Lula, só que agora eles estão tentando anular os crimes do Lula também, as provas dos crimes. O que você achou sobre tudo isso que aconteceu? Cara, eu achei um absurdo completo. Você tem que primeiro ver esse instrumento que foi a Vaza Jato, todos os problemas que teve, deu a entender que, de fato, o Moro foi parcial no sentido dele não gostar do Lula, sabe? Mas ainda não está provado que o Moro, gostando ou não do Lula, ele acabou ali prejudicando o Lula, sabe? Por exemplo, você pode, sei lá, não gosto do João, só que aí o João fez alguma coisa, você julgou o João com correção. Mesmo você gostando ou não do João, sabe? Que, tipo, a Vaza Jato já tem perícia, então muito do que está lá é real. Eu acredito nas perícias que tiveram, mas alguém pode duvidar delas. O direito à dúvida é muito inerente a qualquer pessoa, mas deu a entender que sim, o Moro não gostava do Lula e queria prender o Lula. Só que ele conseguiu, porque o Lula deu bola. Tipo, sabe? O Moro quer prender o Lula e o Lula não cometeu nenhum crime, o Moro vai ficar ali e falar, que pena, queria fazer alguma coisa, não consegui. A não ser que ele fala, então vou prender o Lula mesmo sem provas, mesmo sem crime. Tá claro que não foi o que aconteceu. Os julgamentos do Lula, aí teve seus julgamentos, teve suas provas, e qualquer advogado que leu aquilo olhou e falou: tem fundamento aqui, independente do Moro gostar ou não. Mas, enfim, entendo ali você colocar a anulação com base de, pô, o Moro não era parcial. Entendo, mas discordo, né? Mas agora, vai recomeçar o julgamento. Você recomeçar o julgamento anulando as provas, aí é escárnio, é falar que esse país não é sério, porque, tipo, as provas existem. Então, você tem que renovar o julgamento, partindo do princípio que elas já estão anulados, renovar os julgamentos com o mesmo processo. Tipo, vai ser o mesmo processo, tipo, vai ter a colheita de provas, as provas já estão lá, podem ser restabelecidas. Então, agora, tipo, não, o Lula não fez isso, esse cara não pode julgar e você não pode usar aquela prova. Sabe? Então, tipo, digamos que tem um vídeo do Lula dando um tapa na cara de, sei lá, do Gilmar Mendes. Você não pode usar esse vídeo porque o Moro não gosta do Lula. E daí, o que o Moro tem a ver com a prova? Não tem a ver com a produção da prova. Então, eu acho um absurdo. Espero que não passe. E é tão absurdo que isso, de fato, eu acho que é difícil passar ali, a anulação das provas. Isso é um absurdo. Nossa, como assim, velho? Tem prova de que o cara roubou? Velho. Você vê como tá. Olha pra você ver. Uma farra danada, né? Mas, enfim, tomara que isso não passe aí. Quando começar julgamento de algo assim, eu tenho certeza que eu, o MBL, todas as pessoas que são razoáveis do país vão estar torcendo ali para não passar. Não. Eu também acho um absurdo isso que aconteceu e concordo totalmente com você e tomara que a terceira via acabe ganhando em 2022, tudo isso. Mas, enfim, a minha última pergunta, Guto, é uma pergunta sobre você. Eu queria te perguntar se você pretende no futuro, não sei, em 2022, se candidatar a algum cargo político. Você pretende fazer isso? Acho que deu uma cortadinha ou você só acabou? Bom, eu pretendo sim, eu já anunciei na minha redes, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no estado de São Paulo, não sei qual estado vocês são, mas sou pré-candidato a deputado estadual na eleição de agora, né, 2022. Sim, a gente é de Campinas. Opa, então bora convencer os papais aí a votar no tio. Não, eu vou votar, vou falar para eles votarem no você. Tá bom, muito obrigado aí. E defender aí as pautas de liberalismo econômico, principalmente de reformas no Estado, de privatizações, de melhoria da educação básica e aí até de privatizações ali, eventuais, sei lá, cobrança de mensalidades nas universidades estaduais, né? A USP, a Unesp, a Unicamp, também, obviamente, enfrentamento ao politicamente correto no que um deputado pode fazer para enfrentar isso aí, fazer de tudo e levar ali alguns projetinhos que eu tenho aí de cabeça, né? Tipo, o jovem capitalista, educação financeira nas escolas, fortalecimento ali da educação básica em detrimento do ensino superior, etc.
Então, levar essas pautas aí e fazer, mano, não só uma campanha, mas se ganhar, espero que sim, um mandato em que você possa fazer um bom enfrentamento aos petistas, aos bolsonaristas também, e a galera do PSOL que está cada vez maior, e aos tucanos, claro, o PSDB governa aqui o estado de São Paulo há 25 anos. Então, acho que já está na hora de São Paulo não ser governado nem pelo PT, nem pelo PSDB, de você não ter uma ascensão bolsonarista ou do PSOL nos nossos estados, nas nossas cidades. Então, fazer esse mandato aí, levantando a campanha e o mandato, e a pré-campanha, claro, levando em consideração todas essas pautas aí. Ok. Então, é isso, Guto. Obrigado, né? Agora, André já pode parar a gravação.